Olha, isso não é um detalhe simples, não é um detalhe irrelevante, muito pelo contrário, é um detalhe de extrema importância que, embora muitos ainda fomentem a ignorância a respeito disso, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live onde nós vamos tratar de obter engajamento e produtividade para os seus times. Aqui, Rômulo Frota, e hoje nós vamos falar sobre por que chamar atenção a toda hora para detalhes insignificantes prejudica a produtividade. Vamos chegando, o que serão esses detalhes e por que a gente chama atenção a toda hora para esses detalhes? E será que eles são realmente insignificantes? Aproveita e se você está chegando agora, manda um aviãozinho aí para aquele seu amigo gestor, aquela sua amiga gestora que aparentemente é bastante ansioso ou então não traz essa aparência, você não percebeu essa ansiedade, mas você verifica que a toda hora ele ou ela demandam ali por alguns detalhes que nem que você não considere que são insignificantes, mas são muitos detalhes e é uma pessoa expert em demandar pelos detalhes. E muitas vezes esses detalhes prejudicam um pouco a produtividade, quando não prejudicam bastante. E a gente vai observar aqui por que isso acontece, como isso acontece e vamos trazer aqui algumas reflexões, algumas possibilidades de solução ou de administração melhor dessa questão. Uma amiga uma vez me falou que esse tema seria interessantíssimo para aqueles que são bastante ansiosos, para aquelas pessoas ansiosas. Mas agora eu faço uma pergunta para você. Não sei se você concorda com isso, que é um tema que cabe bastante para quem é ansioso. Eu particularmente concordo com isso, que é um tema interessante para ansioso, mas quero fazer a seguinte pergunta nesse contexto. Você se considera ansioso? Você se considera ansiosa? Porque há estudos que apontam que o Brasil é o primeiro lugar no mundo em ansiedade. Então, como você vai detectar que uma pessoa não é ansiosa? Ou como ela é ansiosa? Porque é uma questão que, se não houver a manifestação dessa ansiedade, a gente não tem como perceber que a pessoa é ansiosa. Ela pode estar ali sentada, aparentando estar tranquila, mas está em um tornado de ansiedade e não tem como você perceber, não tem como eu perceber. Então, trago aqui algumas técnicas, não para curar a sua ansiedade, obviamente, embora em alguma outra live eu possa trazer aqui as técnicas que eu particularmente, como bom ansioso que sou, utilizo para amenizar a minha ansiedade e foi amenizada ao padrão máximo até agora. Então, realmente, isso sem medicamentos e nada contra medicamentos, mas falo aqui que há possibilidades, dependendo, obviamente, de como está o seu padrão de ansiedade, a gente tentar ressignificar isso, administrar isso de uma forma que obviamente só quem vai saber se você vai precisar ou não de medicamento é o seu médico, e nós não vamos tratar disso aqui, nós vamos tratar de como chamar atenção a toda hora, demandando a toda hora para pequenos detalhes ou detalhes insignificantes atrapalham a produtividade. Então, minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos. Vamos avaliar aqui essa questão de como nós podemos amenizar ou então evitar de ficar demandando o nosso time por detalhes insignificantes. Parece óbvio que esses detalhes insignificantes comprometem a produtividade, mas infelizmente... Boa noite, Lido. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Renata. Boa noite. Satisfação tê-las aqui conosco. Então, infelizmente, na maioria das vezes, os colaboradores é que percebem que está havendo essa demanda
por detalhes insignificantes, por detalhes que não fariam a diferença e, na verdade, comprometem a produtividade. Na maioria das vezes, e eu falo isso não só por experiência própria, porque eu já passei por isso, e também conheço vários gestores que passaram e ainda passam por isso, é um tipo de cegueira que a gente fica ali, é o tipo de ponto cego, mais um clássico ponto cego. O gestor ou a gestora não perceber que está demandando por coisas insignificantes e que, ainda que não fossem insignificantes, porque isso é muito subjetivo, mas que aqueles pequenos detalhes estão comprometendo a produtividade. A gestora ou o gestor, na maioria das vezes, não percebe isso. Acredita que, não, eu tenho que ficar demandando esses detalhes porque os detalhes fazem toda a diferença. Obviamente, as coisas simples são as mais importantes e parece uma filosofia batida, mas não é. É uma filosofia, realmente uma frase muito profunda. Os detalhes, os pequenos detalhes, nos pequenos detalhes estão, às vezes, a chave para concluir algo complexo e valioso. Porém, isso tem uma distância muito curta entre esses detalhes que vão concluir a parada com o perfeccionismo. Então, ficar demandando a toda hora, o colaborador entra ali, está num grau de concentração que a gente não percebe, e principalmente se o gestor ou a gestora não tiverem esclarecimento acerca de um ponto que eu vou trazer para vocês aqui, aí é que ele vai demandar mesmo, que ele não vai se importar com isso, tá? Então, primeiramente, vou aproveitar aqui, André, boa noite, Edu, boa noite, sejam bem-vindos, meus amigos. Então, o que seria insignificante? O que é insignificante? E o que é detalhe? Obviamente, você, gestor ou gestora, que vai saber o que é insignificante e o que é o detalhe. Porém, infelizmente, esse ponto cego faz com que a gente não tenha noção de como saber realmente o que é detalhe e o que é detalhe insignificante. Mas no final, eu vou trazer para vocês algo que é super simples de realizar para aumentar essa lucidez, para melhorar a visão acerca disso. É o simples que não é fácil. Por quê que não é fácil? Porque é um simples que a gente, na maioria das vezes, não enxerga. E depois de enxergado, ele fica menos difícil, aí ele se torna fácil. Então, por enquanto, é um simples que não é fácil, mas no final da live, esse simples vai ser simples e fácil, tá? Uma atitudezinha super simples para vocês conseguirem identificar o que é detalhe e o que é detalhe insignificante, detalhe que é desprezível, vamos dizer assim, que poderia ser deixado para lá, não comprometeria a qualidade, né, ao invés de estar havendo essa demanda e estar comprometendo a produtividade do time. Então esses detalhes a gente vai averiguar já já, mas quero tocar aqui num ponto muito interessante, que é o seguinte. A gente já falou aqui algumas vezes sobre o hiperfoco. O que é o hiperfoco? A gente entra num padrão de concentração fazendo a atividade que, principalmente quem escreve aí, quem elabora algum projeto, ou quem pinta, ou algum trabalho intelectual, eu, na verdade, acredito que todo e qualquer trabalho a gente entra nesse padrão. Até não querendo desmerecer, obviamente, mas o pedreiro ali que vai querer fazer uma parede bem bacana, ele começa ali em um determinado padrão, no começo do dia, vamos dizer assim, e está ali ainda despertando o corpo. A partir de um determinado momento, ele já começa a colocar os tijolos em uma ordem melhor e tal, e passar ali o cimento, o reboco, enfim, a parada que ele tem que fazer lá. Então, a gente demora alguns minutos para chegar em um grau de aquecimento, vamos dizer assim. Quem pratica atividade física sabe aí o que eu estou dizendo, o Edu aqui, que é educador físico,
sabe muito bem isso que eu estou falando. André, meu primo, já treinou jiu-jitsu comigo. Então, olha aí, quando a gente chega na academia, a gente chega, se a gente vem do trabalho, por exemplo, a gente chega frio ali, precisa se alongar, depois de um alongamento começa a fazer ali as atividades, a gente não começa com aquela disponibilidade, com aquela disposição, né, no início do exercício. E depois de 1 ou 2 e tal, a gente já começa ali a estar com a musculatura mais preparada. Então, a nossa mente, o nosso cérebro também é do mesmo jeito. A gente entra em uma atividade, a partir de um determinado momento, se a gente não for interrompido, a gente entra num estado chamado de hiperfoco. Tem um conceitozinho também interessante que é o de flow, significa fluido, que você está ali em um padrão que você não sente fome, você não sente o tempo passar e não sente sede, você fica completamente inserido naquele contexto. Claro que a gente precisa ter alguns cuidados nisso, mas é só para a gente entender a questão aqui complexa de como você, gestora ou gestor, pode comprometer um grande momento de produtividade do seu time. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera que desfocou, mas já ela volta de novo. Pronto. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho para a câmera não ficar aqui muito desfocada. Digam aí se a câmera tá boa aí. Pronto, agora eu acho que voltou. Pronto. Então, o colaborador está realizando uma atividade que você delegou, que o time delegou, e está ali um padrão de concentração a partir de determinados minutos, ou então tentando entrar nesse padrão de concentração, tentando entrar em um estado de hiperfoco, mas você não permite. Você não permite que a sua colaboradora ou que o seu colaborador atinja esse nível, esse altíssimo nível de concentração, que é onde vai sair a maior qualidade do seu trabalho, da delegação que você atribuiu. Então, isso inclusive é um dos motivos pelos quais as reuniões excessivas ao longo do dia são grandes agentes de improdutividade, Eu já falei aqui em outras lives que eu considero reunião algo realmente essencial, pelos motivos que já tem lá nas outras lives, qualquer coisa vocês verificam lá, mas eu também já ressaltei que excesso de reunião ou muitas reuniões ao longo do dia, obviamente vai ser um agente, uma variável causadora de improdutividade. E os motivos são óbvios, mas como o óbvio precisa ser comentado, eu defendo isso, porque o que é óbvio para mim pode não ser para vocês e vice-versa. Então, você não se permite hiperfocar se você está em reuniões constantes. Você está entrando em um fluxo de trabalho em que você está trazendo ali um momento de produtividade, de qualidade, e você é demandado, seja por que motivo for, você já perdeu esse fio da meada. Você não vai conseguir entrar no hiperfoco. Imagine então, se você, gestora ou gestor, vai demandar por algo tolo. Se a sua colaboradora, seu colaborador está entrando ali naquele momento em um padrão de hiperfoco, não tem como você saber, mas tem algumas estratégias que realmente dificilmente as pessoas utilizam, mas é algo bem interessante. Mas a gente vai falar já já. E se ela ou ele estão ali produzindo bem e você quebra aquela linha de raciocínio para trazer uma demanda que pode ser tola, uma demanda insignificante, e o pior de tudo, se você faz isso várias vezes ao longo do expediente, ao longo da jornada de trabalho, meu Deus, isso vai causar não só uma perda na qualidade, não só uma redução na produtividade, então já são 2 pontos. Perda na qualidade, pelos motivos que eu já falei, do hiperfoco, que é o momento onde você está na melhor situação de produzir algo de qualidade, então diminui a qualidade.
você vai comprometer a produtividade, porque às vezes, dependendo da sua área, você vai ter que, o colaborador vai perder o fio da meada, vai perder o entendimento, principalmente se for algo intelectual, ele vai voltar à atividade anterior para ver onde foi que ele parou, aí quando ele vai voltar naquela linha, e não só intelectual, vamos trazer o exemplo do pedreiro, ele deixou ali um tijolo que faltava, um tijolo ideal que faltava encaixar ali, você chegou e demandou o pedreiro para que ele fizesse algo que não tinha nada a ver com a construção do muro, ou então era um detalhe que não iria fazer a menor diferença. Nesse momento ele pegou o tijolo e botou em algum lugar. E quando ele volta, ele não acha o tijolo. Ele procura o tijolo, vê vários parecidos, mas aquele que ele passou um tempo lapidando para encaixar lá, ele não acha e vai perder muito tempo para fazer isso. Então, em todas as situações acontece o mesmo, não só no trabalho intelectual. Então, vai perder o fio da meada. Às vezes vai ter que precisar voltar do início da atividade para conseguir retornar, entender, chegar no nível de qualidade do que ele estava fazendo. Mas não é só isso. Se fosse só isso, já bastava para que você, gestora ou gestor, reduzisse ou parasse essas demandas por pequenas coisas, por detalhes insignificantes. Existe também a questão do propósito. Se o seu colaborador, a sua colaboradora, está ali desenvolvendo algo de qualidade e você a todo instante está demandando, você não está permitindo que ele ou ela alcance um nível de fluidez ali, de bom desempenho, de alta performance, por motivos tolos, por detalhes que às vezes não tem nada a ver com a questão em si, isso causa um despropósito e ainda um estresse desnecessário. A pessoa fica ali pensando, poxa vida, eu estou trabalhando em algo sério e ele ou ela me chamam para tratar desse detalhe que qualquer pessoa poderia resolver, ou então algo que pode ser dispensado, pode ser desprezado, e acabou aqui a minha linha de raciocínio. Então veja como isso pode atingir, afetar a produtividade do seu time. E é algo que realmente, se a gente não se monitorar nesse sentido, a gente vai sempre incorrer nisso. Esse tema eu entendo bastante interessante, bastante importante, e inclusive é uma das dores que eu coletei de algumas pessoas sobre essa questão. O próprio gestor, não o colaborador, mas o gestor ou a gestora que fazem isso, demandam por detalhes insignificantes, as palavras que vieram do gestor ou da gestora foram, as palavras foram exatamente essas, de que é uma das dificuldades, uma das coisas que ele ou ela pretendem abolir na sua prática, é exatamente ficar demandando os colaboradores por detalhes insignificantes. Então, olha que interessante, como, mais uma vez na linha do que eu já disse, que o maior aprendizado realmente é com as pessoas. Obviamente a gente precisa da teoria, mas a gente só valida a boa teoria com as pessoas. Não tem como a gente validar teoria, seja ela qual for, se não for, principalmente as comportamentais, obviamente, se não for validando com as pessoas. Então, isso seria muito fácil de captar, de coletar de colaboradores que podem ter um gestor, uma gestora ansiosa ou muito ansioso, que demanda demais por detalhes, por esses pequenos detalhes, e não permitem a pessoa hiperfocar. Então, seria muito fácil, mas o que eu acho interessante é um gestor ou uma gestora relatar que no seu comportamento há essa questão de ele ou ela mesma demandar dos colaboradores por detalhes insignificantes. Então, é realmente uma grande oportunidade de aprendizado. Eu achei fascinante esse relato, e a gente percebe, eu já passei por isso várias vezes há alguns anos atrás,
a gente ficar demandando por detalhes insignificantes e vi que realmente prejudica a produtividade do time e pode causar também um despropósito. Boa noite, meu amigo Franco Almada Azevedo, doutor Franco Almada, seja bem-vindo. Então a gente precisa entender esses aspectos e vou trazer aqui algumas possibilidades de como a gente administra isso e como a gente evita isso. Bom, para a gente começar, eu queria que você prestasse muita atenção no seu nível de organização, no seu nível de sinergia com o seu time. Porque se tem essa sincronia, se existe um lugar onde você olha para a tela do computador e você vê o que cada um tem que fazer, ou ao longo do dia ou ao longo da semana, se as atividades estão ali já delineadas, provavelmente não vai haver necessidade de você ficar demandando por essas coisas, porque essas coisas, se elas não estão lá nesse panorama que você delineou, então você já verifica que não é necessário você ficar demandando. Mas você pode me dizer, Rômulo, mas isso não adianta, porque eu realmente fico demandando, porque tem detalhes que os meus colaboradores não percebem e só eu percebo. Eles não percebem, eles não têm cautela, eles não têm cuidado com as atividades. Só eu que tenho, só eu que sei fazer. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Alguém já ouviu essa história? Nos outros ou em si mesmo? Se eu não fizer, outra pessoa não vai fazer. Se eu não fizer bem feito, outra pessoa não vai fazer. Então são esses detalhes, Rômulo, que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, ou então vai fazer mal feito. Mas, aí eu respondo, mas não é um detalhe? Será que esse detalhe não seria insignificante? E a pessoa diz, não, mas esse detalhe eu tenho que ter certeza de que esse detalhe está sendo visto pela pessoa, está sendo visto pelo time. E o que eu percebo, isso, o relato da hipotética pessoa que eu estou trazendo aqui, o que eu percebo é que eles não verificam esses detalhes. E eu, Rômulo, pergunto, mas como você sabe que eles ou elas não verificam esse detalhe? Então a pessoa hipotética responde, é óbvio que eles não veem, porque se eles vissem, não estaria do jeito que está. Então, esse diálogo hipotético que eu estou trazendo aqui, cheio de possibilidades, a gente poderia passar aqui 1 hora trazendo em cascata um diálogo como esse. Eu adoro essas histórias, adoro elaborar histórias, inclusive tá para sair um livrinho infantil aí, surpresa para vocês, depois eu conto. Mas enfim, a gente verifica que realmente os fundamentos, os argumentos são os mais variados possíveis. E a gente sabe que nós, seres humanos, somos especialistas em criar fundamentos para justificar as nossas limitações, justificar algo que não está ali tão funcional como deveria, funcional no sentido do que se deseja de objetivo. Então a gente é especialista nisso, a gente cria ali situações, cria fundamentos para justificar essas questões. E eu vou trazer aqui algo que é bem simples, mas é bem eficiente para vocês. Inclusive eu já falei outras vezes, mas vou falar e aprofundar no tema rapidamente, no tema da inteligência emocional, que é o seguinte: o simples que eu vou trazer para vocês, que é o simples que não é fácil, é um pequeno detalhe que eu as convido a implementar. Gente, reuniões. Vou bater de novo nessa tecla porque muitos gestores não fazem reunião. Muitos gestores não fazem reunião. E com todo respeito aos gestores que não fazem reunião, eu não estou aqui trazendo crítica com relação a isso, eu estou querendo realmente trazer um foco para isso,
para essa situação para que você observe, você que possivelmente não faz reunião, você observe a importância delas. Eu, há um tempo atrás, também não fazia reuniões. Há uns 10 anos atrás, acredito que as reuniões eram bem espaçadas de uma para outra, mas a partir do momento que a gente implementou as reuniões, a gente vê que realmente o time se observa. Agora, nesse roteiro que eu vou trazer, nesse panorama de hoje, eu não vou sugerir reunião para que o time se enxergue. Eu vou sugerir reunião para que você, gestora ou gestor, se enxergue, se observe. Porque é o seguinte, qual é o simples que não é fácil? Leve para o time, leve para a reunião, pergunte ao time se essas demandas que você está tendo, se o que você está pedindo repetidas vezes, com frequência, se são detalhes que podem ser dispensados e se são detalhes insignificantes, leve isso para o time. Não tema. Infelizmente, tem gestora e gestor que tem medo de fazer as reuniões porque ainda se preocupa muito com o que vai ouvir. Tem medo, teme, porque tem a questão da insegurança. São pessoas que muitas vezes não querem desagradar, querem ser bem vistas. E essa necessidade de ser bem visto pode estar te consumindo, pode estar te trazendo muitos prejuízos, não só no trabalho, mas na vida pessoal mesmo, existencialmente falando. Você não vai agradar todo mundo. Não se iluda, você não vai agradar todo mundo. Se você, inclusive, tiver muita influência no seu cargo de gestão, pode ser que em determinados ambientes você acredite que todo mundo está valorizando o que você está fazendo, mas isso aí é só uma questão momentânea pela influência que você tem. Pode ter certeza, observe isso, não vá também ficar muito, não vá ficar neurótico ou neurótica com relação a isso. O que eu quero trazer aqui à tona é que não tema as observações do time. Não tema. Se ainda não é um time, se ainda é uma equipe, depois a gente fala sobre essas diferenças, mas didaticamente é interessante fazer essa diferença. Então, se não é um time ainda, busque isso para transformar num time. Só assim será um time. Se você não temer que os seus colaboradores, que são membros do seu time, você gestora ou gestor, você é um membro do time. Você faz parte do time. Você tem as suas funções e as suas responsabilidades. O ônus do que o seu time vai fazer ou deixar de fazer, obviamente, será seu. Deles também, mas será prioritariamente seu, em razão da natureza do cargo que você ocupa. Mas, mesmo assim, você é um membro do time. Então, para que você tenha respeito e confiança neles, eles precisam ter respeito e confiança, precisam ter o seu respeito e a sua confiança. Então, abre o jogo. Boa noite, meu amigo Luiz Carlos. Sem problema, meu amigo, seja sempre bem-vindo. A hora que você chegar, você é super bem-vindo. E confie no seu time e avalie, peça para eles avaliarem se esses detalhes que você está demandando muitas vezes, se eles são necessários, se eles são significantes ou insignificantes. E, inclusive, como eu falei da inteligência emocional, essa é uma das estratégias de aprimoramento da sua inteligência emocional. Qual é? Você, antes disso, você faz uma relação das coisas que você acredita que está demandando, porque demandando desnecessariamente, porque, veja bem, preste muita atenção, tem coisas que você nem vai verificar, nem vai ver, nem vai reconhecer que estão na sua lista de demandas constantes e desnecessárias. Você não vai perceber algumas delas, mas depois o time vai trazer isso à luz. Então, nesse momento, se preocupe só com o que você realmente lembra ou percebe ou acredita que você demanda, que são detalhes desnecessários ou desnecessários, insignificantes. Você faz essa lista, só você, com esses detalhes, e leva, ou apresenta ou não apresenta, depende da sua estratégia, mas o importante é que você depois compare a relação
dos detalhes relevantes ou irrelevantes ou desprezíveis que podem ser dispensados, podem ser desprezados. Então, peça esse feedback deles e compare os detalhes que eles têm com os detalhes que você tem. Então aí você vai avaliar, é uma das estratégias de inteligência emocional, você avaliar, comparar os dois e verificar. Poxa, isso daqui eu enxerguei, isso daqui eu não enxerguei. Quanto mais distante forem esse encaixe, quanto mais distante for de bater um resultado com o outro, mais distante está, teoricamente, o seu, como é que eu posso dizer, o seu nível de inteligência emocional. Então, é interessantíssimo fazer isso. Agora, também não vá ficar se culpando, se julgando, se não bater muito. Poxa vida, eu vi lá na live que minha inteligência emocional não está boa e tal. Gente, não tem problema. A gente, com o tempo é que a gente aprende realmente. E o interessante é acreditar que sempre tem o que melhorar na inteligência emocional. Se você acredita que a minha inteligência emocional é perfeita, então pode ser que seja o contrário, pode ser que você esteja muito distante disso. Porque o interessante é saber que é algo que precisa ser sempre monitorado e sempre aperfeiçoado, tá? O meu amigo Franco Almada está perguntando, meu amigo, o que seria um detalhe relevante desses na prática? Pronto, Almada, foi realmente, você perguntou antes de eu chegar nesse ponto, e é exatamente isso. Para você saber qual é o detalhe relevante, na minha teoria, no meu entendimento, você casa com o time, você casa as duas relações, você faz uma relação de coisas que você acredita que está demandando, desnecessariamente. Pode ser também que você, na sua relação, você não inclua nada. Você diz, não tem nada desnecessário. Mas como é que você vai saber se você chegar para o time, nas reuniões, e der espaço para o time? E olha que interessante, eu já informo a vocês, já os deixo aqui precavidos do seguinte, em muitas ocasiões, em muitos casos, o time não vai ficar à vontade para falar. O time vai dizer que não tem nada, mesmo tendo. Por quê? Acontece muito se você não faz reunião. E de uma hora para outra você começa a fazer reunião e já quer implementar algo desse nível, obviamente a pessoa não vai se sentir à vontade. Então, e também pode ser que esse não se sentir à vontade seja um indicativo de que você não esteja conseguindo uma conexão, um rapport, né, chamado rapport, com o seu time. Você não esteja se conectando, não esteja dando espaço para o time falar acerca disso. Isso foi um relato também que eu já coletei de alguns gestores de que houve reunião, mas o time não se sentiu à vontade. E não foi nem nesse aspecto, não chegamos nem nesse aspecto de ser algo que o líder, demonstrar algo que o líder está fazendo que poderia ser melhorado. Não, foi realmente em reunião dando possibilidade para que os membros do time levassem algo para a reunião. Mas por quê? Porque essas pessoas, esses gestores, já a frequência era de reunião uma vez a cada 6 meses, ou então nunca fizeram reunião. Então, obviamente, quando faz uma reunião, a pessoa não fica à vontade. Então, com a frequência, surge essa possibilidade das pessoas estarem ali mais se sentindo mais dentro de um time, tendo fortalecido essa sensação de pertencimento. Olha, essa sensação de pertencimento, de afiliação, tem vários nomes aí, mas esse pertencimento, essa afiliação, congrega as pessoas, deixa as pessoas realmente ficarem mais à vontade para se exporem. E as pessoas têm essa necessidade de demonstrar o que é que está faltando. Mas elas não conseguem se não houver esse sentimento de afiliação, de pertencimento, porque elas temem que haja ali alguma consequência negativa nesse sentido. Por exemplo, vocês estão aqui na live,
pessoas super queridas. Tem aqui o Franco Almada, a Luciana, a Liduína, o Luiz Carlos, o André. Então, e outros que, me desculpem, não dá para eu ver agora aqui, mas sejam todos bem-vindos. E o que eu quero dizer é, olha como é interessante vocês aqui juntos. Eu participo sempre que posso também de outras lives e eu me sinto ali integrante daquele grupo que está naquela live, comentando. Então a gente tem um pertencimento no momento da live. Então imagina isso, leva isso também para o teu time. Faz com que eles alimentem esse sentimento de afiliação. Isso daí vai repercutir na sua produtividade, vai repercutir na produtividade do time, vai repercutir, por quê? Porque eles vão produzir com mais bem-estar, com mais pertencimento. E é bem matemático. O bem-estar e o pertencimento em algo que você está fazendo, em seu benefício, em benefício de algo que é maior do que você, que é a reunião dessas pessoas, que é o seu time, isso dá mais propósito. Dá mais propósito, você faz a coisa com mais qualidade, você veste a camisa e, obviamente, a produtividade vai ser maior, não tem como não ser. E vai ser sustentável e vai ter menos estresse. Claro que estresses vão ocorrer, não tem como não haver estresses, mas eles não vão ocorrer estresses desnecessários, então pode até ocorrer, mas que realmente a gente não tem como prever se vai ocorrer estresses desnecessários. Mas se ocorrer, a probabilidade é que eles sejam menores, a frequência seja menor. Então faz essa reunião. Nesse contexto, ressalto novamente que essa reunião é importantíssima para você, gestora ou gestor, se observar. Pergunta ao time, leva para o time. Ah, Rômulo, você pode estar pensando, Franco, o Almada que fez essa pergunta, você pode estar pensando, poxa, eu fiz a reunião, levei essa questão e eles não responderam. Não tem, ou então disseram, não tem nenhum detalhe, você não demanda por nenhum detalhe que possa ser insignificante e também não demanda muito por detalhes, sejam quais forem. Não tem problema, na próxima reunião, dentre os temas, você pergunta de novo. Na outra, pergunta de novo. Na outra, pergunta de novo. Se você desconfiar que tem, pergunta. Agora, eu, particularmente, hoje com o entendimento que eu tenho, acreditando que eu não tenho essas demandas por esses detalhes, que eu não demando por detalhes insignificantes, eu perguntaria. Assim, se eu chegasse em um time novo, no time que já está formado lá, ao qual eu faço parte, realmente a gente já tem uma visualização muito ampla do nosso time, dos nossos aspectos, então eu não preciso, acredito que eu não precise perguntar, mas eles sabem que tem espaço para chegar para mim e dizer, Romulo, essas demandas aqui, elas são uns detalhezinhos que a gente pode dispensar. Então, mas se eu chegasse em um time novo, talvez eu, com o entendimento que eu tenho hoje, eu levasse essas considerações. Então, é isso. Pergunta ao time vai fazer toda a diferença. Como eu disse para vocês, essa suposta solução, uma das soluções, é bem simples. Eu informei para vocês que era bem simples. Você pode até estar pensando agora, poxa, mas só isso? Eu disse que era simples, mas é o simples que não é fácil. Eu tenho certeza que aqui pode ter pessoas que acham que é simples, mas já estão pensando aí, poxa vida, é simples, mas não vai ser fácil. Almada está dizendo, essa reunião constante realmente é um desafio. A reunião constante. Almada, eu não sei se você chegou aqui no início, mas eu já tinha falei nessa e já falei em outras, e sempre que eu posso, eu repito, reunião, ela é necessária, mas se ela for constante, ela pode causar improdutividade. O que é que eu quero dizer com constante? Uma reunião, mais de uma reunião diária, pode ser que a pessoa precise realmente avaliar se essas reuniões são necessárias. Se não é algo que possa ser resolvido por e-mail, na grande maioria das vezes, acreditem vocês, na grande maioria das vezes, a pauta da reunião pode ser toda resolvida por e-mail. Acreditem vocês, na maioria das vezes,
ela pode ser resolvida toda por e-mail. Então, imagina você ter 3, 4 reuniões diárias. Meu Deus! A não ser que, obviamente, como eu já falei em outra live, seja para tratar de assuntos diferentes, com times diferentes. Não com o mesmo time, mas com times diferentes. Ou então, suponhamos 2 reuniões, uma circunstância em que 2 reuniões em um dia pode ser uma boa. Quando você, por exemplo, vai se reunir com o seu time para treinar uma apresentação, treinar com eles uma apresentação para um cliente, e depois você vai se reunir com a equipe desse cliente para mostrar a apresentação. Aí são 2 reuniões que, obviamente, são produtivas e necessárias. Mas você fazer mais de uma reunião com o mesmo time diariamente, eu já acompanhei gestores que fazem 3, 4 reuniões diárias. Meu Deus, é improdutivo. Então, entendo e concordo plenamente com o Almada. No nosso caso, Almada, eu fiz durante alguns anos com o nosso time, nós fizemos diariamente reuniões, uma reunião por dia de 15 minutos. Encerrou os 15 minutos, a gente parava e continuava só no outro dia. Então, durante alguns anos a gente fez diariamente. Hoje, porém, a gente entendeu, nós como time, entendemos que chegamos em um padrão em que uma reunião semanal é o suficiente para a gente. Isso tem se demonstrado realmente eficiente, nós já estamos fazendo isso acho que há mais de um ano, está sendo super suficiente e não desgasta, obviamente. Então, agora, para quem não faz reunião de forma alguma, o que eu recomendo é que comece diariamente com essas de 15 minutos só, para ir ambientando o time, para ir deixando o time já ambientado, já mais à vontade, para, a partir de um determinado momento, fazer só uma mensal. Isso eu falo se você não tiver implementando aquelas questões das reuniões do modelo dos métodos ágeis, né, do Scrum, etc. Então, se você não segue esse padrão, se você segue esse padrão, as reuniões são diárias, né? Tem ali os sprints e tal, então as reuniões são diárias. Mas se você não segue esse padrão, que já é um outro tema para uma outra live mais para frente, se você não segue esse padrão, então a minha sugestão é essa, que você faça de 15 minutos diária até você chegar a um padrão, seu time chegar a um nível de que uma reunião só semanal possa ser necessária, seja necessária. Agora, dependendo da natureza da área, dependendo da natureza do serviço, inevitavelmente vai precisar ter reuniões diárias, que eu recomendo que mesmo assim, com essa necessidade de ter diária, que seja só uma diária, para não comprometer a produtividade e nem cansar as pessoas envolvidas. A gente sempre tem que pensar nessa questão do cansaço. Olha, isso não é um detalhe simples, não é um detalhe irrelevante, muito pelo contrário, é um detalhe de extrema importância que, embora muitos ainda fomentem a ignorância a respeito disso, é interessante porque hoje está muito em alta a questão do burnout. E o burnout não está em alta por uma tendência, não é uma tendência. É uma tendência no sentido de moda, não é um modismo. É uma situação realmente que está em alta porque a visualização acerca disso é maior. Então você, gestora, você está passível de atingir um burnout. Você e os seus colaboradores, você e o seu time. Se um membro do time atinge o burnout, se for um burnout que realmente foi em razão de algo que estressou, que cansou desnecessariamente, você precisa pensar o seguinte: isso pode atingir os demais do time e pode atingir você também. Então essa sustentabilidade é mais do que necessária. Mais do que necessária. Conhecimento para isso tem aos bambões, e eu vou trazer aí cada vez mais essa questão, porque eu não consigo desvencilhar a questão do trabalho, a questão da produtividade com a questão da sustentabilidade e da saúde mental. Eu não consigo desvencilhar,
eu já não desvencilhava há um tempo, e depois dos estudos que eu tenho feito, os estudos mais avançados, mais modernos até então, que apontam nessa área, aí foi que eu me fortaleci realmente nesse sentido, e sempre que eu posso eu trago essa situação. Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela presença aqui comigo, é sempre uma honra e uma satisfação enorme tê-los aqui. Espero que o contexto de hoje possa tê-los auxiliado, tê-las auxiliado. Espero que vocês implementem essas técnicas que eu falei. O Almada está dizendo que faço questão de voltar porque é uma observação que realmente é interessante, é importante. Almada sempre com observações, com participações importantíssimas. Uma vez por semana já é desafiador demais. A questão é o hábito. Se você implementa a reunião e você vê o resultado, porque uma mudança vai ter. Se você se permitir observar a mudança, você vai perceber essa mudança. O que acontece muitas vezes, Almada, é que o gestor, a gestora, estão enviesados. O que é isso? Aquela questão do viés inconsciente. Acreditam que tudo está perfeito no time, que nada precisa melhorar. E isso é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Eu trouxe uma vez uma analogia com relação a um relacionamento conjugal, em que ambos acreditam que está tudo perfeito. E eu até falei que na maioria das vezes nós homens, em um casal, por exemplo, homem e mulher, que é o que eu posso falar com propriedade, porque, né, enfim, o homem, ele dificilmente ele percebe os detalhes que a mulher percebe. E por questões antropológicas aí, a gente vê que nós homens temos um determinado comportamento que a gente a gente tende a não ser tão aberto ao diálogo. Ou nós tendemos a não sermos tão interessados pelo diálogo. Já as mulheres tendem a ser mais interessadas pelo diálogo. Quando a gente foge do diálogo, nós homens, o que acontece? Aquela observação que as mulheres têm, a gente não consegue ver. E a gente acredita que está tudo bem, porque está tudo fluindo. Vocês estão saindo, vocês estão namorando, vocês têm os filhos, a casa funciona, os trabalhos funcionam. Então, enfim, você acredita que está tudo bem. Acredita que nada precisa ser melhorado. Entende a questão do viés? Então, no time é isso também. Quando a gente acredita que tudo está perfeito, que não precisa ser aperfeiçoado, a gente pode estar incorrendo ali em um viés inconsciente. E ainda tem a questão também de a gente temer divergências. Eu já fui gestor que temia divergências. Temia divergências. E a gente teme porque muitos gestores acreditam que se houver divergência, vai perder, entre aspas, a moral, né? O jargão popular, vai perder a moral, vai perder a autoridade. Então, gente, não perde. Muito pelo contrário. Se você, gestor ou gestor, tiver aberto a divergências do time, claro que não são confrontos, são divergências. Então, se você se permitir ouvir as divergências, você vai crescer e o seu time vai crescer. Mas, Rômulo, como é que eu vou ouvir essas divergências? Nas reuniões. Nas reuniões. Em uma semana acontecem muitas coisas. Em uma semana, necessidades podem surgir que não são atendidas. Ou então não dá nem tempo de manifestar que existem essas necessidades. Conflitos internos no grupo, dúvidas, questões que podem ser aperfeiçoadas. Se você não fizer reunião, você pode estar ali deixando que dúvidas, que erros permaneçam ali, porque você não se permitiu fazer as reuniões. Uma reunião, uma vez por semana, tempo reduzido, faz uma reunião de 30 minutos, reduzido, uma vez por semana, implementa, não tem medo, não tenha receio. Já tive uma aluna brilhante, uma grande gestora, uma grande líder que implementou, ela tinha esse receio também, essa dificuldade, achava muito desafiador,
interpretei junto com ela que eram essas variáveis que eu trouxe aqui de resistência para fazer as reuniões. Ela implementou, no outro dia ficou super motivada, os membros do time também ficaram motivados, perguntando quando é que ia ter reunião. Então, enfim, muitas vezes a gente acredita que não é legal fazer reunião porque vai incomodar o time. Olha só, como é que você vai saber? Chamando o time para reunião. Chamando o time para reunião. E eu lhe garanto que há uma probabilidade alta de você ter uma surpresa com o seu time quando você convocá-los para uma reunião. Então, sugiro que vocês assim o façam. Agradeço mais uma vez pela valiosa presença de vocês. Desejo a vocês uma boa noite e um bom feriado amanhã. Se cuidem, tomem as devidas precauções. Passamos por momentos turbulentos, pelos motivos que todos nós sabemos. Então, se cuidem, fiquem com Deus, saúde e até quinta-feira às 19 horas. Um grande abraço.